Hati Sound, o seu clube do coral. Eu sou a Bela Hati e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que apareceu lá no Instagram. A gente tava conversando, né, eu e alguns de vocês, sobre Beetlejuice, que saiu da Broadway e tá aí anunciando várias coisas, inclusive que vai vir pro Brasil. E aí várias pessoas vieram me perguntar que mudanças que o musical pode ou não sofrer, como que funciona pro musical vir pro Brasil. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como que funciona os direitos autorais de um musical, porque isso é o principal assunto, né, o principal núcleo sobre como um musical sai da Broadway ou para os Estados Unidos mesmo, para outras partes do país, ou aqui para o Brasil, ou para a Austrália, ou para a Ásia, seja para onde for. Bom, depois a gente pirar com essa notícia que a gente vai ter Beetlejuice aqui no Brasil, vamos entender um pouquinho como que funciona para alguém ficar tipo, acho que eu quero levar esse musical para esse lugar. O que seria essa questão de copyright? São os direitos autorais em cima do musical. E ela pode ter várias seções. A gente pode ter o copyrights pelo roteiro, pelo design do set, a gente pode ter copyrights pela coreografia, pela música, são vários elementos, e também pelo musical em si. E, inclusive, um musical que trouxe um novo copyright muito forte foi Hamilton, com copyright de merchandise, ou seja, de camisetas, canecas, seja o que for, tudo que envolve Hamilton. Mas até aí, ok, entendemos que copyright está diretamente ligado com o musical poder ou não sair da Broadway e ir para onde ele quiser. Mas como que alguém vai lá e compra esse copyright, né? Porque esses direitos, eles têm que ser comprados, adquiridos para poder serem usados. E aí que entram algumas empresas que possuem esses copyrights. Então vamos supor, alguém foi lá, escreveu um musical, o musical tá na Broadway, super certo, maravilhoso, deu muito sucesso e várias pessoas querem expandir esse musical para outros lugares do mundo ou para dentro do próprio Estados Unidos. Os donos do copyright desse musical, que geralmente são os criadores, seja os compositores, o diretor, o produtor, aí depende de cada caso, vai lá e na maioria das vezes eles contratam uma empresa, como se fosse uma agência que vai cuidar disso. Como, por exemplo, a R&H Organization, ou também temos a Theatrical Rights Worldwide. E o que basicamente são essas empresas? A gente vai lá, no caso, as pessoas que têm um musical, eu ainda não tenho um, mas um dia, né, quem sabe. As pessoas vão lá, chegam e falam, olha, esses são os copyrights do meu musical, as pessoas vão vir procurar, eu quero liberar X, portanto. E aí você vai fazer headers, por exemplo. Então você vai lá na empresa que tem o copyright de headers, aí você vai falar o que você quer fazer com headers, como que vai funcionar, e eles vão te explicar o preço, a partir de quando você pode fazer, o que você pode mudar e o que você não pode mudar e como que funciona a adaptação. Bom, por que eu disse isso de quando que você pode fazer? Porque é muito comum que os copyrights de um musical eles só sejam liberados depois que ele sair da Broadway e às vezes depois que ele sair daquela tour nacional que muitos musicais fazem depois de sair da Broadway. O objetivo disso é impedir que as pessoas que vão fazer esse musical, que vão levar para outros lugares, tirem o foco do musical da Broadway. Então que as pessoas não deixem de ir na Broadway ver porque tem um na cidade mais perto e mais barato. Mas também existem várias outras cláusulas que são muito comuns, como por exemplo, teatros muito próximos não poderem ter os mesmos copyrights para também não causar esse prejuízo para o musical que vai ter que ficar competindo entre um público e o outro público. Também existem copyrights que não deixam que os musicais não sejam profissionais. Então, por exemplo, uma escola quer fazer uma versão de headers. Ela vai lá e ela tem que comprar o copyright para ela fazer uma versão escolar de headers. E tem muitos musicais que não deixam, que eles só querem que as suas versões sejam profissionais. O que eu acho totalmente errado, porque é muito importante que esses alunos e esses pais, essas pessoas que vão frequentar essas escolas tenham contato com o teatro musical e possam sim expressar através dessa arte, conhecer muito mais as histórias, enfim, ter esse direito de performar. Mas isso é questão de um outro vídeo, porque tem vários casos de vários musicais que já aconteceu isso, de empresas não quererem liberar para escolas ou para escolas de Nova York, enfim, maior bafafá. E aí é isso, depois que você vai lá, comprou seu copyright, pegou tudo bonitinho, você vai ser provavelmente direcionado ao que você pode ou não fazer. Então, por exemplo, se existe um certo jeito de melodia, de rima naquelas músicas, provavelmente na hora de traduzir
supondo que você vai levar para outro país, você tem que seguir aquele mesmo esquema, aquela mesma estrutura de corpo da letra. Porque é muito importante que, independente de onde um musical esteja, ele seja reconhecido e ele tenha aquela mesma coluna vertebral nele inteiro, que é muito característico dele. Então são muitos raros os musicais que são adquiridos e que são mudados, que ganham músicas novas ou perdem músicas. Isso é muito raro de acontecer, porque geralmente é uma adaptação mais para uma tradução do que para você mexer muito. Um caso que a gente pode ter como exemplo é o Wicked. Quando ele veio pro Brasil, várias pessoas já vieram questionar sobre as rimas de Wicked. Só que você tem que analisar como a versão dele em inglês é estruturada e de como isso é passada para a versão em português. Então, mesmo que às vezes não faça o maior sentido no mundo, se você for rever talvez algumas estrofes antes, tipo 3, 4, tá no mesmo sentido, no mesmo caminho que a versão original. E isso é muito importante pra gente manter o DNA daquele teatro musical. Mas basicamente é isso. O fator determinante geralmente é o copyright, porque é um assunto mais legal, né? Mais dentro das questões jurídicas, você não pode só fazer um musical, e cada musical tem os seus empecilhos e as suas condições, e também temos essas empresas que são conhecidas por organizar tudo isso, porque imagina quantas pessoas não querem conseguir um copyright para fazer na Austrália, na Ásia, na Europa, aqui no Brasil. Então é uma confusão. Então é muito importante que essas empresas existam para que a gente tenha tudo organizado e tudo certinho, e que tudo seja, mesmo em diferentes línguas e diferentes cantos do mundo, tudo seja bem uniformizado e característico para aquele musical. E também para garantir que a minha experiência aqui no Brasil, a sua experiência na West End e a experiência de outra pessoa na Broadway seja o mais parecido possível. Afinal, estamos todos aqui para sermos maravilhados pelo teatro musical. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer que eu traga algum caso específico, ou casos que não permitiram que escolas fizessem os musicais, enfim, esses bafafás aí do teatro musical, me avisa que a gente traz. E como sempre, no link da descrição, a gente tem várias ONGs e instituições com pautas muito importantes e legais. Então, se você tiver um tempinho, dá uma checadinha. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!